Sou natural de Cacia, porque a minha mãe e os meus pais eram de cá e vivíamos no Alentejo, em Évora. Se nós fôssemos vivos, éramos 9 filhos e a minha mãe vinha ter os filhos a Cacia, batizava-os e depois voltava para a nossa casa, em Évora. Ainda lá está, no Largo da Viz, que eu adoro aquela casa. Entretanto, fui crescendo e nós vinhamos aqui, eu e o meu irmão, a minha irmã, vinhamos aqui passar férias, não era todos os anos, vinhamos aqui e eu gostava muito de Cacia. Entretanto, adoeci, o médico proibiu entre os 12 e os 14 anos, de estudar, e disse aos meus pais que eu já não era pessoa para fazer nada. Eu fiquei triste. Fiquei assim, tive um interregno, depois continuei, tirei o curso comercial e, entretanto, como eu era doente, só gastava dinheiro aos meus pais, pois eles tinham que gastar por minha causa, e isso causava-me muita tristeza. Ninguém me dizia nada, mas eu pensava que era um peso para os meus irmãos. E pensava assim, então, mas entretanto, eu fui ganhando mais forcinhas. Eu tinha uma anemia progressiva que os médicos não viam cura para ela. Portanto, essa anemia ia aumentando sempre e eu tinha a noção que aquilo um dia tinha que acabar, pronto. Mas enquanto vai e vem folgam as costas, eu pensava assim, então, mas eu posso me empregar. Tirei o curso, fiz o curso comercial, depois ainda estudei mais Química e Física por fora, porque tinha uma amiga minha, era a Generosa, já faleceu. Vamos para o Correio, dizia-me, vamos estudar para irmos para os Correios. Digo, está bem. E eu pensava sempre nos Correios, mas pensava nos Correios era em Cacia. E então, quando foi para... Eu era muito amiga da Generosa, mas ela depois teve um problema na vida dela e desapareceu, sem dizer para onde estava. E eu deixei de ter notícias dela vários anos. Mas eu vim para Cacia. Disse para os meus pais, eu quero concorrer em Aveiro. E foi lá e vim. Vim concorrer em Aveiro e quando Deus não quer, eu acredito no grande poder de Deus, porque era isto que Ele tinha destinado para mim. Eu reprovei 3 vezes. Ainda podia ter concorrido outra vez, mas não aqui. Mas já estava cansada, não. E um tio meu, que era muito amigo, morava em Coimbra, diz assim, Laurita, porque nessa altura, com o 5º ano do liceu, podia ser professora. Vais ser professora e não sais daqui de Aveiro. Eu magistério em Coimbra, porque os exames eram feitos, estagiava em Aveiro, mas ia fazer os exames em Coimbra. E ia para a casa desse meu tio. E eu disse para o meu tio, não, estou cansada, reprovado 3 vezes numa coisa que eu queria, porque prometiam-me que eu iria ficar no Correio em Cacia. O Correio era
20 metros ou 30 de distância da nossa casa. E eu pensava que aquilo ia ser verdade. Olha, eu era doente, mas enquanto ia passando o tempo, não quis. E fui outra vez para Évora. Entretanto, com estes vai e vem, com estes exames que fiz, eu tinha 24 anos e fui para Évora. Nessa altura já não tinha, a minha mãe faleceu, só estava o meu pai e 2 irmãos na nossa casa em Évora. E o meu pai dizia-me: filha, enquanto eu for vivo nada te falta, vem para aqui, tu aí, porque quer dizer, aqui era um ambiente rural, mas de rural a valer, não, era mesmo campo. Na nossa casa a minha tia fazia as terras dos irmãos todos, que os irmãos eram 7, tinha trabalho agrícola bastante. Claro, eu não fazia nada, até porque eu não podia apanhar, quando eles estavam a escamizar do milho, faziam aquelas camisadelas grandes com muita gente, e eu não podia assistir por causa do pó. Respirava muito mal, eu ficava entupida, era impossível, não? Portanto, eu não assistia a nada disso, nem podia fazer nada dessas coisas, nem nunca fiz. Pronto, fui para Évora. Entretanto, o que não era esperado, veio para pensar numa fábrica em Cacia, alguém, e estava aqui uma senhora, que era a Dona Lourdes de Encarnação, também já faleceu, nos Correios. Eu tive essa felicidade. Todos me estimavam muito, pronto, tanto aqui como em Coimbra. Ora, eu fazia serviço, estava apta a trabalhar e após exames ser reprovada. Eu era muito nervosa, não sei, eu penso, nunca soube porque é que reprovava, mas devia ser o Morse, porque eu era muito nervosa, aquilo era, devia ser isso, pronto. Mas nem nunca procurei, nem sabia. Sei que reprovei 3 vezes. E então essa senhora, como nem sei como é que isso foi, disse ao senhor que estava à frente do trabalho, que era o engenheiro Vilas Boas, que muita gente conheceu e já morava, veio morar em Cacia, aqui para o fim da rua, morava ali embaixo. E essa senhora telefonou-me e disse: quer vir para Cacia? O engenheiro Vilas Boas precisa de uma telefonista. Eu quis vir. E a minha mãe não queria, o meu pai disse: olha filha, tu vais para lá, que vai ser tudo muito diferente para ti. Não é a nossa casa, não é aqui que tu estás habituada. E pois não, mas eu queria vir e vim. Então vim para a fábrica em 1953, com 26 anos, mas parecia que tinha 15. Era muito miúda, muito branquinha, porque cheguei a passar ali aquele sítio para a fábrica e ouvi tantas vezes: aqui vai a Santa da Celulose. Eu ficava desesperada, porque eu não queria que eu dissesse isso, e devia ser, porque quer dizer, porque eu era miudinha, era muito branca, devia ser por isso, pronto, não sei. E lá fui. Então, foi um engenheiro Barata da Rocha que me atendeu, disse-me que eu ia ganhar 900 escudos. Ora, naquele tempo, 900 escudos, eu fiquei toda contente. Pensei assim: agora este dinheiro vai-me chegar, tem que chegar para mim. E chegou. Chegou desde que eu me empreguei, nunca mais precisei que que os meus pais que me ajudassem ou alguém. Sempre tive cabecinha para me orientar, mas entretanto a doença continuava. Aquela anemia ia crescendo à mesma. Eu tinha cá também médicos e uma vez o médico, o doutor Santos Pato,
que era ginecologista, disse para a minha tia, ora, eu já estava na fábrica já há uns anitos já, talvez eu fui operada aos 32, entre os 26, portanto, tá. E esse senhor era meu médico, e os globos brancos iam sempre ficando por baixo dos vermelhos, e o médico disse, e eu tinha noção, pronto. Mas entretanto o meu serviço eu fazia, o que era de pé, eu não podia sentar. E o nosso médico, que eu tenho ali a fotografia dele, o Dr. João Soares, dizia-me assim, Laurinha, isto é trabalho que não pode estar de pé tanto tempo, mas eu não me posso sentar. E eu aguentava a parte da manhã, depois tínhamos o almoço, depois aguentava a parte da tarde. E entretanto, pronto, o médico não sabia o que me havia de fazer, naquele tempo ainda não haviam, pronto, as belezas que agora há da medicina, que se vê e sabe-se tudo, ele não podia fazer. Mandou-me ter consulta com outro médico, onde eu fui, Dr. Mário Sacramento, que também já faleceu. Os médicos que me operaram já todos faleceram. Disse-me que realmente eu devia ter qualquer coisa na barriga, não sabia o quê. Mas pronto, se eu quisesse aquilo, me podia meter as mãos e eu não consenti. Acabou, ficou ali. Pronto, o outro médico, quando soube disto, disse, pronto, olha, agora aqui só operando. Abrir a barriga, ver o que é que ela lá tem, mas ela pode morrer. E eu não quero ter essa responsabilidade. E a minha tia disse para o médico, diga-lhe a ela que ela é suficiente. Eu parecia assim frágil, mas aguentava. Diga-lhe a ela, porque eu também não quero ter essa responsabilidade. Pronto, o médico disse-me e eu olho para ele e digo assim, que bom, Sr. Doutor, então vamos operar, se eu viver, posso ficar a viver melhor, 97 anos, louvado seja Deus. Se não morrer, fico melhor e é bom para mim. Vamos operar, pronto. Fui operada no hospital, tinha um quisto, um tumor, ou lá com o nome que se queira dar, pesava 3,5 kg. Depois eu vi, mostraram-me numa travessa, até depois isso foi para analisar. E o médico disse antes de me operar, no caso de ficar bem, isso com certeza tem que tirar alguma coisa e depois de pensar casar, pode uma senhora tão nova, digo, isso não está agora no meu pensamento. Casar ou não casar, eu não estou a pensar nisso. Se vamos operar, porque é isso que agora pretendo, pronto. Feliz da vida. Ele levou lá quantos médicos, quantos o pessoal da fábrica, foi-me tudo visitar, tudo estava feliz. Pronto. Depois fui operada mais 2 vezes, porque entretanto o tumor era grande, ia-me empurrando tudo para baixo, eu tinha tudo fora de tecido, estômago, intestinos, tudo. Fiquei toda mal pronta. E por isso tenho passado sempre uma vida de sacrifício. Fui operada depois aos intestinos pelo Dr. Mário Sacramento. Ele disse-me a mim que ambos fomos infelizes porque eu tinha levado 5 cortes em sítio onde o corpo fechou e eu fiquei sem dilatação. E, portanto, um sofrimento também, outro sofrimento, mas quer dizer, mais fácil que eu tenho orientado à minha maneira, não à maneira dos médicos, porque senão a minha vida teria sido outra. Mas eu tenho-me safado com as minhas coisas e sempre medicada, bem entendido. Pronto, e aqui estou. A história da minha vida é esta. Estive na fábrica até completar o tempo certo. Entretanto, na fábrica,
Logo passado pouco tempo que eu estava cá, no serviço de pessoal havia o senhor Morgado, que era o chefe do serviço de pessoal. Então ele pensou assim e chamou-me, foi lá à minha casa e estivemos a conversar e ele disse-me: Laurinha, vamos arranjar maneira a menina tem uma vida muito especial não sei que especialidade é que me viam, mas pronto, de conviver, e eu acho que devia gostar, pertencer a algo, porque em Cacia era um meio rural muito pobre. Eu quando vinha aqui ficava, quer dizer, porque na minha casa, graças a Deus, não nos faltava nada, e vinha aqui, não era na casa dos meus avós, que também, graças a Deus, não tinham essas necessidades, e quer dizer, tinha outra maneira de viver, porque também tinha primos, que depois que vieram para aqui estudar para o liceu, para Aveiro, e vim, mas a casa era a casa dos meus avós, que era a casa de todos. Eram 7 filhos, a casa nunca foi dividida, foi há pouco tempo vendida agora. E esta casa é que era, pronto, para aqui. E então, os filhos estavam cá, não nos faltava nada aqui. Também era para os filhos, era tudo quanto era de melhor. E pronto, e depois eu também estava, foi tudo. Aqui nós, graças a Deus, era uma vida normal, até porque os meus primos era tudo gente que vivia bem, não queriam que os filhos passassem necessidades, não faltava nada em casa. E eu, está bem, senhor Morgado, olha, isto seria muito bom para a gente acudir às necessidades que vão aí por esta Cacia fora. Então ele foi fazendo, e então ainda hoje estou para perceber porque é que eu fui tão bem aceite na fábrica e no pessoal, nos empreiteiros, quer dizer, essa gente toda me tinha uma adoração especial que eu não podia imaginar. E então o senhor Morgado, o que é que ele fez? E só soube disso até mais tarde, e fiquei com essas recordações todas, só que onde elas estão ficaram inutilizadas. Fez o peditório para esse centro de assistência, foi tudo feito com o meu nome. Veio aqui buscar endereços do ECOS de Cacia e depois aos empreiteiros da fábrica, que era muita gente, fábrica. Eu lidava com pessoas ali. Fizeram-me, como é agora, não me recordo o nome, como se diz, na fábrica, qual o serviço de entrada e saída. Eu atendia 4, 5 chamadas por minuto de entrada, fora as de saída que eu registava, e as particulares que apareciam dos empregados e dos empreiteiros que lá apareciam. Eu tinha muito trabalho, mas todos me adoravam muito. Eu não posso perceber porquê, ainda hoje estou para perceber. Então o senhor arranjou quantia suficiente para isso. E entretanto na fábrica também, a nossa fábrica foi extraordinariamente bondosa para com o pessoal de Cacia. Pronto, fechou o centro de assistência, não me pergunto porque eu não sei como é que aquele terreno se foi doado, comprado por nós não foi. O centro não sei que as obras foi tudo feito. Fez lá uma casinha que tinha 1 ou 2 quartos, tinha um escritório e um salão grande, era o centro de assistência. Nessa altura, a CEE dava queijo, manteiga com muita fartura,
nessa altura, Cacia serviu muito bem às necessidades que havia em Cacia, porque nós distribuímos tudo. Fez ali as obras. Quem é que fez essas obras? Foi pessoal da fábrica doado e materiais da fábrica. Não foi nada comprado. Foi tudo dado. Tem uma história muito amorosa, por isso eu tenho muito amor àquele cantinho, porque foi muito trabalho e tudo dado com tão boa vontade. Pronto, abriu o centro de assistência, temos aí, foi formado, era eu, o Sr. Morgado, era a doutora Adília, que era funcionária era analista na fábrica, era a professora, porque eles também exigiam essas pessoas. Era a professora, na altura, que era a dona Filomena, e era o nosso escriturário, que era o Peralta, o Américo Peralta, que trabalhava juntamente no serviço de pessoal com o Sr. Morgado. E o Sr. Morgado estimava muito sabia a competência dele, portanto, e nós, a comissão foi formada por aquilo. Quando nós já tínhamos tudo organizado, tivemos várias reuniões, o Sr. Morgado disse-me assim, pronto, agora tem aqui, esta casa é sua. Claro que eu nunca imaginei tal coisa, até porque eu nem tinha capacidade física para me sentir, quer dizer, ali, nesse estado, mas foi assim que ele disse. E tenho aqui a nós para ajudar. É certo que era eu que estava à frente daquilo, mas sempre... e entretanto exigiram que a entidade eclesiástica fizesse parte, porque esse senhor não era assim religioso, não. Para ele só existia um padre que chegou a vir cá, que era o padre do Gaiato, como é que se chamava? O Padre Américo, pronto. Mas ele convidou o Sr. Padre Virgílio, que veio para a nossa companhia, muito bem, até porque eu era tão mariquinhas que eu tinha que ter alguém a quem me encostar, e sendo quer dizer, uma pessoa praticante, era ele a pessoa que eu mais incomodava, pronto. Para dizer, eu fiz isto, faço aquilo, como é que eu vou fazer? Porque não era possível eu ter um encargo daqueles, para mim não era, nunca me imaginei nisso. Não, pronto. Foi-se fazendo o trabalho até que, talvez uns 2 anos, aquilo durou pouco tempo, a fábrica. Entretanto, o Sr. Morgado também se picava com o senhor, com o nosso pároco, e aquilo estava a ser complicado. E como eu é que estava assim na frente, estava já a sentir que aquilo não era para mim. Mas não sei porquê, o Sr. Morgado disse que ia sair e que eu estava bem acompanhada com o pessoal que estava, que só ele é que saía. Mas claro que aquilo desmoronou-se logo. O centro fechou, até porque entretanto foi uns 2 anos e era queijo, era manteiga, era carnes que vinha da CEE, eu não sei, nós distribuímos ali muita coisa. Vinha da América, pronto, eu não sei, pronto, eu não sei. Eu sei que distribuiu-se muita coisa, mas essas coisas foram falhando e depois, mas eu não tinha dificuldade porque tinha as cotas, então a subscritores, tudo fora, porque Cacia não aceitou bem a conferência. Agora já, Cacia é diferente, está diferente, mas naquela altura
dizia, não sustentar gente à boa vida, não, porque os pobres são pobres em tudo. Não sei, talvez mal alimentados não pudessem trabalhar, mas não se dedicavam assim muito ao trabalho, nem a ajudar. E naquele tempo em que os lavradores, a vida era muito pobre, ajudavam-se uns aos outros. Haviam trabalhos que, pronto, vinham uns, vinham outros para casa uns dos outros e ajudavam-se mutuamente, até para pagarem menos salário a pessoas de fora. E aqui de Cacia, eu quase não tinha ninguém que aceitasse bem. Era o Dr. João Soares que pagava uma cota grande. Naquele tempo 30 escudos era bastante. Eram os empregados, muitos funcionários da fábrica. Pronto, eu fui mantendo. Então o centro acabou e o senhor prior diz-nos assim, o senhor padre Virgílio, mas a gente agora não vai acabar de dar, vamos formar uma conferência. Estavam as conferências, ainda pouco havia conferências vicentinas, naquele tempo estavam em formação, estavam quase no começo, e ele ajudou-nos muito. Formou, pronto, a conferência vicentina, mas entretanto ficaram os estatutos do centro, sempre. Que depois, a seguir ao nosso pároco, o padre Virgílio, veio o padre Carvalhais, que só teve 3 anos, mas também nos ajudou muito. Formámos então a Conferência Vicentina e tínhamos uma imagem da Santa Isabel à entrada. Foi em que ano? Em que ano? Em que ano? Ora, talvez em 56, 57. Que formou-se a Conferência Vicentina. Foi muito bom. Tinha uma imagem da Santa Isabel à entrada da porta, então as pessoas não me queriam dar cotas, mas todos os meses era uma alegria. Quando ia-se abrir o cofre da Santa Isabel, tinha lá moedinhas várias, tinha dinheiro, aquilo eu fazia lá uma festa, quando via, porque ajudavam-nos à mesma, pronto. E fomos mantendo a conferência e como não havia, mas tinha um braço direito que me ajudou muito, o casal Martins, pais do engenheiro Martins da fábrica, que foram meus ajudantes, braço direito mesmo. Sem eles, eu não teria feito o que fiz, despercebido por Cacia, que muita gente nem sabe quase que eu que existia, porque faziam-se as coisas. Eu penso que isto que está aqui hoje a acontecer, que nunca imaginei, e fui apanhada de surpresa, e nem sei porque me estou a abrir tanto, desse surpresa por muita gente, porque eu devia ser pensada em Cacia, e fui, que eu soube depois mais tarde, como uma pessoa quase, como é de dizer, sem saber como orientar o resto da minha vida, porque fui perdendo os meus, fiquei sozinha, imaginaram que eu não fosse capaz de me orientar e eu estou aqui com as minhas faculdades e com aquilo que eu pensei ser, tenho sido. Na ignorância, talvez, de muita gente, talvez que hajam pessoas como o padre Armando, que ainda existe hoje, e o meu pároco atual. Eu tenho a impressão que aquele senhor, que eu não tenho feito parte da vida que ele pratica, muitas vezes em casa,
não posso ir. Lembro-me que na nossa igreja está a passar aquela oração e eu faço cá uma ao meu jeito, mas tenho a impressão que ele me conhece bem, porque ajudou-me muito quando chegou a Cacia. A nossa conferência estava muito em baixo, eu já não era a presidente, eu fui presidente, estive à frente da conferência há alguns 40 anos, já tinha vergonha de ir a Aveiro às reuniões e apresentar-me como presidente. E eu assim, ai meu Deus, o que é que esta gente está a pensar? Nunca ninguém me disse nada. O meu parco é que sabia, e eu às vezes eu tinha este desabafo com ele. Não me davam confiança, bem entendido. E eu lá ia continuando, podia fazer, ia tendo com que me acudir, mas eu ia vendo que aquilo ia falhando e que chegava a um ponto eu já não era capaz, porque tudo tem o seu tempo. Pronto, e fui assim, entretanto cheguei, ou talvez, há uns 40 anos, portanto, desde 57, em uns 40 anos eu fui a presidente da Conferência Orientar. A partir daí depois teve nova presidente, que foi a Graça Cruz. Depois da Graça Cruz foi a Catarina. Depois da Catarina foi a Dulce. E depois da Dulce, agora atualmente está, não me recordo nunca o nome da senhora, a Noémia, e penso que está a funcionar bem. Tão bem, melhor do que se estivesse nas minhas mãos, porque eu não tinha capacidade já para orientar. E foi, quer dizer, isso tornou a minha vida muito feliz, e sempre na sombra é que fiz as coisas. Eu atrevia-me a escrever, às vezes, para os ministérios, sem dizer nada a ninguém, mas eles respondiam, faziam, e continuava a não dizer, mesmo depois da resposta. Aconteceu-me coisas na fábrica. Mas o que é que a menina Laurinha escrevia para os ministérios? Como é que eu escrevia? O que é que escrevia? O que é que você pedia? Olha, pedi eu pedia nessa altura subir, o posto médico era ali daquele lado. As pessoas vinham de Vilarinho e não eram atendidas porque não havia vez, porque mandavam-nas para a rua, não podiam ir para Vilarinho, apanhavam chuva, apanhavam mau tempo, quer dizer, muita falta de humanidade. Pronto, eu escrevi 2 vezes por causa disso, mas atenderam. O posto começou a abrir, quer dizer, ficava aberto, e as pessoas lá dentro ficavam, sem terem que ir para Vilarinho a pé, sem apanhar chuva nem nada. Lembra-me, quer dizer, também, escrevi também outra vez também para o Ministério, ainda também por causa disso, e também por causa aqui da ponte, e prometeram que iam fazer, mas isso, depois eu escrevi, mas fiquei-me por aqui, porque tive sempre tanto horror a isso que não tentei novamente escrever. Disseram que iam pôr um elevador. Quando foi a ponte, eu disse que não era por mim, que eu ainda subia e subia bem. A ponte descia, mas que muita gente tinha deixado de ir à missa e ao cemitério, porque não podiam subir a ponte. E eles responderam, disseram-me que sim, que iam pôr um elevador, então, mas esse elevador não veio e eu não voltei a frisar isso, porque
tenho medo dos elevadores e não sei se isso seria a solução. Eu gostava era que fizessem, mas não pedi isso. Uma passagem por baixo, que eles podiam fazer se quisessem. E então o povo podia passar de um lado para o outro, mas pronto, não fica. Pronto. E quero lembrar já agora, dizer que a nossa fábrica foi uma bênção que veio para Cacia, porque isto era um meio rural muito pobre, e era por isso que eu metia muita aflição quando dava conta que lavradores que eram considerados ricos na nossa terra passavam mal dentro de casa. E eu dava conta do que se passava até lá em casa. Se morresse um porco ou um bezerro, aquilo era um desgosto, como se fosse quase uma pessoa de família, porque era uma perca grande. Quando morriam os bacurinhos, quer dizer, isso era muito complicado. E quando veio para Cacia a fábrica, na altura, o povo ficou assim um bocado estranho, não queriam aceitar. Vem essa gente por aí de água abaixo, tanta vez ouvi. Vem essa gente por aí de água abaixo, o que é que vêm fazer cá para Cacia? E vinham, pronto. E vinham e ficaram e são felizes. Creio que todos os operários da fábrica não devem dizer o contrário, pelo menos dos que foram do meu tempo. Vieram para aqui operários de muito lado, que nunca tinham calçado uns sapatos. Vieram para Cacia, fizeram casa, compraram um carro, educaram os filhos com o trabalho da fábrica. Aquilo era tanta gente a passar que eu nunca fui pessoa de estar à janela, mas no turno das 4 vinha muitas vezes à janela vir. Era bicicletas naquele tempo, pois então quem é que tinha dinheiro para carro? Mais de 1 hora bicicletas a passar. Era uma felicidade que eu sentia de gente que estava a trabalhar e a ganhar a sua vida. A fábrica acudiu aos pobres de Cacia, fez bem aos operários, porque entretanto com a conferência, o nosso padre atual naquela altura era o padre Virgílio Amicíssimo, do nosso diretor-geral, que era o engenheiro Vilas Boas. Depois ajudava a conferência, não era? E lá falou nisso, e o senhor padre e o senhor engenheiro Vilas Boas deu ordem na oficina de reparações, que a gente tinha tudo lá dentro, fazer o carro, ofereceram-nos a panela, era um panelão grande. O mestre Gonçalves, diziam que ele era muito comunista, ora não sei o que é que o senhor era, sei que ele era muito amigo dos pobres e que sempre que a gente ia, senhor Gonçalves, o carro teve uma avaria, mande cá isso. Arranjava-se o carro, arranjava-se a panela, arranjava-se tudo de um instante para o outro, deixavam tudo para acudir às necessidades da conferência. A conferência depois, claro, vivia mais pobre que no tempo do centro. A senhora que estava no centro foi-se embora, nós tivemos que falar a uma pequena, a Florinda Loia, foi uma das pessoas que beneficiou, porque entretanto a nossa fábrica pensou em oferecer 2 casas de património dos pobres mais carecidos da freguesia. Também não me pergunto se esse terreno foi doado, se era da freguesia, que eu nunca soube, nem nunca perguntei. Sei que foram feitas ali 2 casas, portanto, na mesma altura da conferência, mas que isso não tinha nada com conferência. Foram casas que a fábrica fez, aí esteve outra vez, obra e material da fábrica, todo dado. E procuraram as 2 famílias mais pobres de Cacia, que tinham muitos filhos, que era a família Loia, e a outra família que morava ao lado, que eu não sei o nome. Pronto, é isso, mas ainda é a mesma gente, pela amor, porque depois, entretanto,
os pais faleceram, os filhos empregaram-se na fábrica, quer dizer, a nossa direção da igreja foi mudando de parco e depois as casas foram vendidas. O parco, nessa altura, o Padre Manuel, que andava a fazer o novo centro de assistência, o novo centro de Cacia, a creche e o infantário ali, era preciso muito dinheiro. O Estado ajudava, mas o senhor já faleceu, mas ele me soou por causa disso. E então disse que as pessoas que lá viviam, pensou. Eu, entretanto, já nem era a presidente da conferência, nem tinha assim esses contatos, nem nos parcos até sabiam que eu tinha tanto acesso a tantas coisas, porque eu não comunico, eu não dizia, eu fazia as coisas e pronto. Entretanto, esses filhos depois eram empregados da fábrica, compraram as casas, não sei por quanto. Sei que o senhor teve muita dificuldade, não podia vender as casas porque isso fazia parte de Cacia, fazia parte da assistência de Cacia e o senhor parco, o Padre Manuel, não sabia como adquirir os estatutos por causa de registrar também ali o Centro Novo. E aquilo era uma grande confusão. Entretanto, chegaram ao pé de mim e foi o Zé Luís da Quinta, disse-me: olha, o senhor padre anda aflito. Fui calada demais, porque podia ter facilitado certas coisas que não dava conta. Mas por isto de não querer falar, dizer aquilo que se ia fazendo, digo eu assim: sim, é preciso de estatutos, está bem, deixa estar que eles vão aparecer. A minha amiga, a Dona Glória Afonso, ia muito à Figueira da Foz lá fazer serviço, e eu disse-lhe a ela, entretanto o senhor Morgado morava na Figueira da Foz e só ele e eu é que tinha esses estatutos, porque ele, quando fez os estatutos do centro, ficou com a cópia, a prova para ele e deu-me uma cópia a mim. E disse: só nós os dois temos os estatutos do centro. Quando for preciso alguma coisa, preciso apresentar. Entretanto, eu tive problemas lá em casa e havia no sótão uma arca de cabedal e eu guardava essas coisas mais íntimas ali dentro dessa arca e tinha lá os estatutos. Mas depois aconteceu que um dia fui lá, deixei aquilo mal fechado. E quando lá voltei, tinha lá várias coisas de recordações, envelopes com que tinha sido feito o peditório para o centro de assistência, tudo com o meu nome, eu nem sabia. Mas depois fiquei com essas provas todas. Fui lá um dia, abri, vi lá um ninho de ratos, que horror. Eu senti muito nojo, ora há coisas mais nojentas que os ratos, mas tão aflitiva que eu chamei para a pequena que lá tinha em casa, que estava lá também a servir, estava-nos a ajudar, porque entretanto a minha tia estava paralisada, eu estava a trabalhar, tinha que ter alguém que ajudasse. Digo: Rosita, vem cá, a rapariga foi lá, viu aquilo, também ficou, digo assim: olha, fechamos isto e não queremos mais saber da arca nem do que cá está dentro, olha, deixa estar. De maneira que aquilo está lá. A casa foi vendida há 2 anos, que é a demolir, e aquilo vai junto com isso. Eu não tinha lá os estatutos, não, mas aquilo já devia estar tudo desfeito. Eu digo assim: Glorinha, quando for à Figueira da Foz, leve-me, eu quero ir à casa do senhor Morgado. O senhor estava cego, de doença, mas tinha a esposa que vivia com ele vivia cá em Cacia, então a gente éramos amigos e correspondia-se. Porque eu, a ver se ele dá conta dos estatutos que o nosso parque, mas sem dizer nada a ninguém, porque podia não arranjar os estatutos, e eu não queria dizer o que me tinha acontecido.
ninguém sabia, nem o par que eu tinha os estatutos. Por isso que fui calada demais. Fomos lá à Figueira, o senhor estava cego e disse-me, olha, vá-se embora, porque eu vou procurar a minha mulher, a Maria Luísa, era a esposa, vamos procurar, que eu sei onde tenho essas coisas, mas não vejo, e eu vou-lhe mandar isso pelo correio. Mas tenho que procurar, porque há várias coisas, estava cego. Pronto. Daí a poucos dias apareceram os estatutos em Cacia, fui tirar uma prova para mim, que entreguei há pouco tempo ao nosso pátrico, quando deixei de ir às reuniões, e que não faziam falta, mas era a prova que eu tinha ainda, e tive até gosto em entregar. E entreguei, pronto. E esse caso ficou solucionado do Estado. Entretanto, depois mudámos para ali, ficámos muito felizes de podermos dar ali na rua Conselheiro Nunes da Silva, no salão paroquial. Tivemos ali uns anos, depois foi crescendo os donativos em roupas, aqui já estava a ser muito apertado, em casa desse casal, do casal Martins, é que a gente tinha lá um armazém de roupas e de coisas. Veio o Padre Manuel, arranjaram aquele centro e nós voltámos outra vez para o centro antigo, onde tinham estado os escuteiros. E depois foram feitas obras, mas também não foram obras que pagas, também houve sempre gente que fez a favor. Mudámos para ali, então já não mudámos, pronto. Entretanto mudaram, veio a Catarina, que foi uma pessoa muito competente, que tivemos também. Tínhamos então espaço suficiente lá e agora é lá que continua. Fizeram novas obras, aquilo foi renovado porque estava também a precisar de limpeza, eletricidade e tudo, e porque estava lá assim algumas coisas abandonadas. Ficou a casa, agora está uma casa boa, e com espaço suficiente para tudo, para escritório, para armazenamento de roupas, que às vezes é tanta, tem que se mandar para fora. E quanto à conferência, é isto, está funcionando, estou feliz por isso. Não estou lá eu, mas a gente continua, e o que interessa é que se faça bem a quem precisa, porque isso é que tem valor. Pronto. Voltando atrás, eu continuei no meu trabalho de igreja. No meu trabalho de igreja fui catequista 60 anos ou mais. Adorei esse tempo, porque passaram pelas mãos tantas crianças e às vezes tínhamos reunião com os pais e eu dizia que também me sentia um bocadinho mãe dos filhinhos deles, porque eram tão amorosos comigo, faziam perguntas às vezes que eu até tinha dificuldade para responder porque não tinha intimidade com o exterior da vida cá fora. Mas foi um tempo muito feliz. O tempo de catequista não tem explicação. Eu deixava tudo e todos, às vezes com visitas em casa, dias de festa, vinham os meus tios, os primos, tudo cheio de gente, e eu que vale é que eles compreendiam isso. Onde é que está a Laurita? Está ali a dar catequese, nessa altura, dei catequese muito tempo ali na Capela do Espírito Santo. Quando eu chegava à casa, às vezes esperavam, outras vezes iam adiantando o almoço, mas ninguém se aborrecia comigo. Só o pessoal, a minha tia é que não gostava. Mas como é que tu nunca estás quando o pessoal chega? Mas, quer dizer, dava prioridade àquilo que eu me tinha proposto fazer na hora em que se tinha que ser feita. E às vezes há anos, como pronto, fiquei sempre muito ligada a esta família Afonso, faziam festas
E eu chegava àquela hora, a minha amiga ia-me levar aonde eu tinha que ir, porque eu não ficava para o resto da festa. O meu compromisso tinha que ser cumprido e não me resta culpas de ter faltado a isso. Nunca me acusei disso porque eu tentei sempre fazer, quer dizer, se eu tinha-me comprometido e os meus familiares até compreendiam isso. E no fundo até naturalmente a minha tia que ralhava comigo, mas no fundo eu ia fazendo sempre aquilo que queria. Pronto. Em casa também tivemos rapazes, chegámos a 2, 3. Davam muito trabalho, eu os sábados e os domingos era para cuidar deles, da roupa deles, tratar do quartinho deles, que era no sótão. Não havia ratos nesse sótão? Não havia ratos nesse sótão? Nessa altura não, estavam lá gente. Ai, foi depois. Pronto, agora já não tem remédio. Aqui lá está uma desgraça. E viveram lá, cresceram e a Laurinha que arranjou trabalho para eles e depois... Não podia ser a família? Não, foram criados lá. Não. Mas a nossa fábrica também nos ajudou muito. Criaram porcos que eu nem sabia onde é que estavam os porcos, mas sabiam que eles existiam. Abriram na cantina para o pessoal ser mais bem alimentado e também a sopinha dos pobres teve valor com isso. Acho que o 25 de Abril foi muito ingrato, não estou nada contra o 25 de Abril. O 25 de Abril foi uma passagem da vida como outra qualquer que tem havido através dos tempos. Mas, naquela altura, tirarem no poder a quem estava à frente daquela fábrica, que fez pelos pobres tanto, que empregou tanta gente, 1000 e tal operários a passarem ali, que pensava neles em tudo. Na escola, os filhos dos trabalhadores queriam estudar, estudaram, pagavam nos estudos. Como é que vão tirar? Formaram a cantina, distribuíam sopa aos pobres, pensavam em tudo. Mais tarde, já estavam a pensar em abrir a creche e quando eu soube, até quando isso aconteceu, mas se calhar se isso tivesse acontecido eu não teria tido coragem depois de sair. Eu fui ter com o engenheiro Quevedo, que era o nosso administrador atual, e pedi-lhe, digo ao senhor engenheiro, diz que vai formar-se a creche em Cacia, eu gostava de mudar para lá para estar com os meninos. E ele viu-me tanto entusiasmo e disse assim, calma, a creche vai-se tratar disso, mas daqui até lá ainda falta um tempito. Não há de ser muito, mas já. Eu vi o 25 de Abril, tiram a fábrica a quem tinha feito tanto bem a tanta gente. Achei uma injustiça muito grande, fartei-me de chorar. Sem saber que era a última vez que ia ver o engenheiro Quevedo, que era o nosso administrador. Eu nessa altura comia na cantina porque eles faziam dieta. Cruzei-me com ele no corredor e ele abraçou-se a mim, uma coisa que não era natural. Pronto, cumprimentava-me, mas isso não. E eu, que não sabia o que se ia passar, fiquei tão chocada, vi que aquilo não era uma coisa normal e fui a chorar para a frente. Afinal, o que era? Era a última vez que o engenheiro ia à fábrica. Foi-se embora. A nossa fábrica, graças a Deus, continua e continua em grande, porque ela tem sabedoria, formação, pessoas competentes para continuar, mas acho que isso foi muita ingratidão na altura. Mas pronto, apesar da fábrica, quer dizer,
estar de outro jeito. Continua a ser a fábrica de Cacia, e da qual eu tenho muito orgulho, e até os meus superiores sabiam disso. E acho que isso, que eles também caladinhos gostavam que eu sentisse isso, porque senti isso. Hoje em Cacia, ora, o que é que seria Cacia com mudança de tempo se não fosse a fábrica? Certamente o pessoal saía para outros lados. Cacia era mais pobre ainda qual que era nesse tempo. Imagino eu, não sei. Portanto, esse povo ficou. Existem filhos que já são de Cacia, e Cacia não é mais a mesma terra. Então, em 1953, quando eu vim, andava-se descalço, com frio que não faz agora, que eu não sei que os tempos estão mudados, não se compreende. Pessoas nunca tinham sabido o que era um par de sapatos. Ninguém anda descalço, toda a gente tem os seus agasalhos, toda a gente tem os seus aquecimentos em casa, toda a gente, menos eu, tem carro para se conduzir, porque quando eu ia para a catequese, via os meninos todos, ultimamente, todo dia de carro, e eu ia a pé. Porque não pensei nisso. Eu cheguei a pensar, mas tinha um paizinho querido, que se ele fosse viver a ele que eu queria para meu pai na mesma, disse-me: filha, não penses nisso, tu vais-te matar. Eu tirei isso do meu sentido, pronto. As minhas perninhas podiam andar, era o meu carro, a igreja era perto. Para mim não era naquela altura, agora com a Vantesma da Ponta é que não. E andar de bicicleta. Exato, pronto. Exato, pronto. Então Cacia, se não fosse a benditosa fábrica, não era mais a nossa. A menina Laurinha podia andar de bicicleta. Não andava de bicicleta? Não, eu nunca andei. Então meu pai era lá a pessoa para nos deixar andar de bicicleta. Não. Nem sabe como eu fui criada. Não. Tinha um pai muito rigoroso. Um dia eu disse-lhe assim: paizinho, eu gostava... E foi. E agora quase tinha essa possibilidade, mas agora é que não me atrevo com esta idade. Porque quando estive na fábrica tinha muito trabalho, e quando chegava às 6 horas, já chegava. Como é que eu ia pensar também em... Quando eu disse isso ao meu pai, foi férias, porque tinha um mês de férias nessa altura. Passava 15 dias nas termas e 15 dias ia para a nossa casa, para Évora. E ele já estava cego dos diabetes, e foi quando eu lhe disse que eu ia nesse ano não ia para as termas, mas que ia lá matricular-me para fazer o código, porque dedicar aquilo. E depois já ficava mais fácil para eu estar aqui, porque era complicado. E o meu pai disse-me que: filha, vais-te matar. E ele ceguinho na cama, não tive coragem, acabou. Quando foi eu acho que só tive duas, a aspiração grande só foi essa do violino, aprender a tocar violino. Eu disse assim: paizinho, tinha 14 anos, eu gostava de aprender a tocar violino. Filha, não penses nisso, essas mulheres portam-se todas mal. Ele não nos tinha numa redoma porque não podia. Mas se me perguntassem agora, querias outro pai, era ele que eu queria, com todas... com a vida que eu vivi, pronto. Eu não dou-lhe graças a ele por ser assim. Gostava para Cacia muitas coisas, porque eu, quando vou daqui para fora, para algum lado, vou de boa vontade, bem entendido, e gosto muito de Évora. Se me dissessem assim: tu tens que escolher, tens que sair aqui de Cacia, para onde é que queres ir? Eu dizia assim: quero ir para Évora. Mas isso não vai acontecer, não é? Se Deus quiser. Então é aqui que eu vivo. É a terra que eu acho mais linda. Quando eu saio de Cacia, vou a algum lado,
Ai, estou sempre desejando chegar à minha igreja. Ai, a minha igreja é mais bonita, é onde eu me sinto melhor. E Cacia. Ai, mas Cacia é tão pobrezinha em tudo. Olha, olha. Fizeram aqueles tanques, que eu fiquei tão contente quando fizeram os tanques. Ia tanta gente lá lavar, aquilo era uma riqueza. Acabaram os tanques estão lá, mas não há água, a fonte, pronto, aquilo era bonito, gostava. Gostava de mais espaços livres, talvez de uma fontinha luminosa. Gostava que assim mais embelezada, que tivesse mais aparato, porque quando vou a algum lado vejo tantos espaços verdes, tantas, eu nem sei como dizer, tantas alegretes de flores, de verdura, de tudo. A gente aqui, eu também não sei se é culpa do povo. Quando vou passear com o meu cão, às vezes fico desolada porque vejo que há povo ainda que não sabe respeitar os sítios que devem respeitar. É papéis, é caixas de bolos, coisas a sujar o chão, ali naquele sítio que está preparado para estar limpinho e que eles têm tentado, a junta tem tentado, e às vezes vê-se porcarias de cães. Quer dizer, acho que isso está tudo mal, mas eu não sei como é que se está a consertar melhor. Olha, quem está à frente disto talvez saiba, porque eu não vejo, embora estejam anúncios, não se deve pôr, não se deve fazer, e continua. Eu não sei se isso, para a minha pessoa, isso derrotava-me. Por lá um aviso, deve-se respeitar e não pôr, e ver lá essas porcarias, eu penso assim, olha que já é preciso ter descaramento para deixar isto neste estado. Mas pronto, eu não sei o que é que se há de fazer, não sei. Mas o que é certo noutros sítios, vê-se a limpeza e vê-se as coisas como deve ser, até porque é que aqui não há. Não sei. E agora estou-me lembrando que um dia, já nem Cacia, nem parte nenhuma faz parte da minha vida, que eu tenho que desaparecer e deixo cá para Cacia parte do meu coração que foi maior que a minha pessoa, desejando que Cacia seja bela em tudo, nas pessoas e na própria terra em si, na minha igreja, que eu gostava de estar lá antes de partir. Um pedaço grande e dizer ao povo de Cacia que eu sou de Cacia de alma e coração. Não há nada.